Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico, o lugar mais divertido para aprender sobre economia e mercado financeiro aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar de um tema super importante para você que é investidor. O mercado brasileiro de investimento está mudando e está começando a entrar numa onda do que vem lá fora, Estados Unidos e Europa. E você não pode ficar de fora porque, na verdade, isso não tem mais como parar. O processo que já começou, está no início, mas está engrenando, está pegando tração e não vai voltar mais. Esse foguete não tem ré, não é do Elon Musk que tem ré, não. Esse não vai voltar. O que está pegando, né? Assessoria de investimento e consultoria de investimento. Coisas completamente diferentes. E um está virando o outro. O assessor vai deixar de existir e ele vai virar consultor de investimento. E como isso afeta você? O assessor de investimento é uma profissão que tinha muito glamour antigamente, ganhava-se bem, tinha-se glamour, passava-se confiança, e você, investidor, queria ter um, sentia que precisava ter um e sentia que ele te ajudava. Muita coisa aconteceu. Conhecimento ficou mais fácil, IAs da vida ficaram mais fáceis, cursos ali a rodo, muito canal de YouTube, muita coisa falando de investimento e muitas empresas surgindo para competir com empresas que estavam estabelecidas antes. Isso fez com que o serviço piorasse muito, piorasse para o assessor e piorasse para você. O assessor passou a ganhar menos, ele precisou se esforçar para vender produtos que não eram os melhores, ele parou de conseguir dar atenção para você, porque ele precisou ter mais clientes, e ele passou a te deixar mais na mão e te passar desconfiança. E isso estourou aqui no Brasil com o caso do Banco Master, né? Se você tem assessor, ou se você é assessor, ou se você investe e acompanha o mercado, você deve saber disso. O Banco Master escancarou essa questão, né? Das comissões dos assessores de investimento. Eu não estou aqui para defender nenhum, tá? Apesar de eu ser consultor CVM, mas foi uma profissão que ficou difícil de fazer. O pessoal começou a ganhar muito mal para fazer, ok? E lá fora e agora no Brasil, esse job de consultor CVM está começando a surgir. E ele vai acabar com a assessoria de investimento, ok? Isso é mal para o assessor, que vai ter que se adequar, vai ter que tirar um certificado, vai ter que virar consultor de investimento. E isso é muito bom para você, investidor. Você vai ganhar com isso. Você vai pagar um pouquinho mais por isso, muitas vezes nem vai pagar mais por isso, mas vai ter um trabalho muito melhor. Então vamos explicar o que é o consultor CVM agora. Como funcionava antes, como funciona ainda para o assessor de investimento? Ele é um corretor de seguro, um vendedor de carro, um vendedor de roupa. Então, quando você vai numa concessionária e compra o carro mais caro, a comissão do vendedor é maior, igual ao do assessor de investimento. Então, dependendo do produto que ele te vende, a corretora paga uma comissão diferente para ele. E nem sempre o produto com a maior comissão é o melhor produto para você e para o seu perfil. Você já fez suitability? O suitability é super importante. Em tese, você não poderia começar a operar sem a casa que te atende ter feito isso, e ela tem que respeitar isso à risca. Então, muitas vezes, esse produto que o assessor te recomenda não é o melhor para você, é o melhor para ele. E aconteceu, de novo, o Banco Master aí. Não é o único, não é o último, não foi o primeiro, mas é o que ficou mais famoso e está mais recente para a gente. Isso não significa que o assessor é desonesto. Tá? Muitas das vezes, o melhor produto para ele vai ser para você também, mas algumas vezes não é. Então, não quer dizer que ele é desonesto. E ele não está roubando dinheiro de você. Tá? Quem paga ele é a corretora, então não é você que está pagando ele. Mas a corretora, sim, pode estar criando produtos ali que não sejam os mais interessantes. Mas, na verdade, eu acho que não tem um produto ruim. Tem produto ruim para aquele momento, para aquele investidor que pode não ter entendido para que aquele produto serve. Nos mercados mais maduros, Estados Unidos, Europa, eles chamam de fee-based, baseado em FII. Então, não é mais comissionado. É um percentual fechado para atender aquele cliente, não interessa o que ele vai fazer. Se ele vai comprar COIs, se ele vai comprar fundos, se ele vai comprar CDB, se ele vai comprar ações, se vai vender, não interessa. Porque o consultor não tem comissão. O consultor é fee-based. Então, já existe um modelo de assessoria fee-based, tá? Mas o assessor não tem as permissões da CVM
para te atender mais, para ir além. Ele tem que parar na assessoria. E isso é uma mudança que vai acontecer. Ele vai passar de assessor para consultor. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse pessoal é chamado de RIA. Então, consultor CVM, no caso lá, é RIA. É Registered Investment Advisor. Então, ele é um advisor seu, um conselheiro seu, talvez para traduzir em português, de investimentos onde ele é registrado, tá? E aqui registrado pela CVM, lá pela instituição deles, mas lá no mercado deles, no americano, já é mais de 30% dos assessores que na verdade são RIAs, ou consultores CVMs. E aqui no Brasil esse número está começando a pegar. Até porque em 2024 aqui no Brasil saiu a CVM 179, que basicamente vai a lei da transparência. Então o assessor é obrigado a falar a comissão que ele recebe por cada produto. Isso pode, né, parecer estranho, não parece? Mas você tem que entender o seguinte, né? O modelo comissionado não é ruim para todo mundo. Às vezes é muito bom para quem está começando. O fee-based é mais para quem tem um patrimônio mais vasto, um pouco maior. Tem um teto ali onde ele vai trabalhar com fee-based. Por que isso? Porque o fee-based vai cobrar um percentual do patrimônio. Então não é mais de qual produto, quanto produto, que operação ele fez. É do patrimônio. Então, o consultor, ou o RIA, para falar do mercado americano, ele quer que seu patrimônio seja maior, para ele receber um percentual maior. Então não faz mais sentido ele oferecer um produto que talvez não seja muito bom, mas tem comissão, porque esse cara não pode receber comissão. Ou esse cara, eu, por exemplo, eu não posso receber comissão. Eu só posso cobrar um percentual do patrimônio do meu cliente. Então eu estou muito investido, estou muito interessado em que o patrimônio desse meu cliente só cresça para eu poder ganhar mais. A gente pode ver essa matéria do site da B3 de 23 de abril do ano passado, ou seja, né, não é recente, mas não é tão recente, mas já mostra como esse assunto está pelo menos um ano aí sendo ventilado. Conheça as tendências para a gestão de investimentos no Brasil e saiba o que isso pode ter a ver com você. Em minhas discussões sobre o modelo de assessoria de investimentos, FII ou Commission Based, então aqui a gente tem o contexto, como falamos para vocês, da CVM 179. E a partir de agora, os assessores de investimentos são obrigados a divulgar aos seus clientes quais as taxas de remuneração e comissões recebidas pela recomendação de produtos financeiros. Foram criadas mais de 1.000 empresas de consultoria desde 2018. O número de assessores cresce 2 dígitos por ano. E o de consultores chega a crescer 3 dígitos em alguns anos. Agora, uma matéria do Valor Invest, já desse ano, 2 de abril, super recente. Consultorias de investimentos saltam 30% em um ano e assessorias estabilizam. Assessor e consultor de investimento parecem ter a mesma função, mas são diferentes. O assessor distribui os investimentos de plataforma, enquanto o consultor aconselha sobre investimentos de várias instituições. O número de consultorias de investimentos saltou 30% no ano. Já os de assessorias de investimentos subiu apenas 2%. Vocês podem ver essas duas matérias aqui, não quero encher o saco de vocês, mas é para dar embasamento para o que a gente está trazendo aqui. Você que é assessor, fica de olho. Vale a pena pensar numa mudança de carreira. Você que tem assessor, tenta entender se o serviço que ele está te prestando está valendo a pena, se é o que você quer, abre o jogo com ele. E se não é o que você quer, se você tem um patrimônio maior, talvez procure uma consultoria de investimento, ele vai poder te atender mais. E lembra, não é o assessor que é sacana, ele está numa roda, ele está numa engrenagem, às vezes a consultoria para a qual ele trabalha não paga ele tão bem quanto você acha que ele paga. Eu conheço bem os assessores, eles não recebem tanto quanto vocês acham que eles recebem. Tá legal? Mas era só para trazer essa ideia para vocês, uma nova visão do mercado, para você, investidor, ficar de olho, para você também, assessor, ficar esperto. Obrigado para quem veio até aqui, curte, compartilha, comenta, se inscreve. Se alguém precisar de consultoria CVM, pode mandar mensagem aqui para a gente, tá? Que a gente faz um serviço bem legal. E até o próximo vídeo.